aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um podcast. E antes que eu esqueça, se tu gostas dos vídeos, dos podcasts aqui do canal, enfim, tu ainda não estás inscrito ou inscrita, te inscreve agora, aciona o sininho para receber as notificações de vídeos ou podcasts novos. Além disso, me segue no Instagram, Driele Sonaglio, que eu conto todos os babados da vida diariamente por lá. Bom, hoje acho que o podcast vai ser mais curto e eu vou contar o porquê que eu desisti, digamos assim, entre aspas, do meu sonho de ser uma nômade digital. Para quem não sabe, nômade digital é uma pessoa que é nômade, ou seja, ela não tem um lar fixo, ela não tem uma casa dela, enfim. E digital vem de que a pessoa trabalha só tendo um computador, ou seja, ela trabalha utilizando a internet, enfim. Ou seja, ela não tem um emprego fixo, ela não tem um lar fixo, ela pode estar onde ela bem entender, fazendo o trabalho dela de onde quer que ela esteja. Basicamente, isso é um nômade digital. Esse, basicamente, sempre foi meu sonho, que era o quê? Trabalhar em casa do computador e também viajar o mundo, certo? Só que houve 2 poréns que fizeram com que eu, entre aspas, desistisse desse sonho. O primeiro deles foi que, em 2014, eu tava no ano mais doido da minha vida, no sentido de viajar o mundo e aprontar todas, no sentido de fazer o que eu bem entendesse. Basicamente é isso. Então eu vou ter que gravar um podcast só contando do ano de 2014, que tem muito babado. Alguma coisa eu já contei em algum podcast, mas eu quero fazer um específico desse ano aí. Bom, aí, quando eu voltei da última aventura do ano de 2014, que foi quando eu voltei da Itália, que eu fiz um intercâmbio lá, eu fiquei na casa da minha mãe, eu ainda não tinha onde morar, enfim. Eu tava na casa da minha mãe, eu voltei assim, eu não me lembro quando era, mas era tipo assim, digamos, setembro de 2014. Aí, na minha cabeça, eu tava só esperando uma próxima oportunidade para sair viajando o mundo de novo, ou trabalhar em outro país, ou alguma coisa do tipo, e eu tava usando a casa da minha mãe como um lar temporário, digamos assim. Porém, ali passando 2 meses que eu tava ali, eu me reencontrei com o meu amor de infância e da adolescência e aquele babado todo, né, que é, no caso, o meu atual namorado, né, estamos morando juntos, já faz anos e tudo mais. Muito bem, nos encontramos, ficamos, e aí voltou o romance de novo. Eu estava muito apaixonada, e eu pensei assim, cara, eu não posso largar ele de novo, porque eu também pretendo fazer um podcast contando a nossa história, então depois eu conto direitinho em que momentos nós estivemos juntos na vida, por que nos separamos, por que voltamos, e esse negócio todo. Me conta nos comentários se tu queres que eu grave. Mas o ponto eu pensei assim, cara, eu não posso largar ele de novo, eu não posso, tipo, dar a louca na vida e querer viajar o mundo e deixar ele, porque não vai mais ter chance, é agora ou nunca, né? Eu tô tendo uma outra oportunidade que eu esperei por muito tempo e eu pensei, eu tenho que sossegar, aqui onde eu moro a gente diz sossegar o facho, parar quieta com essas loucuras e, digamos, sei lá, formar uma família, me dedicar a algo em si, assim, né? Não só dar a louca. De repente guardar dinheiro, essas coisas todas. E aí eu tive que dar um shot de esperança no relacionamento. Não foi fácil pra mim, até porque logo depois disso eu já recebi e-mail falando de oportunidade, que de repente eu poderia ir pra onde eu sempre sonhei, que é os Emirados Árabes, entre outras oportunidades que eu sabia que eu tinha condições de viajar o mundo, então eu tive que mudar tudo isso, e aí, como eu disse, eu conto no outro podcast. Muito bem, esse foi um ponto. E o outro ponto é que, quando eu estava no começo, assim, do meu, vou dizer casamento, porque logo a gente foi morar juntos e estamos até hoje. Ele trabalhava num emprego fixo, assim, de ir na empresa lá, que ele era funcionário, trabalhar e tudo mais. Eu já estava começando com os meus canais, já fazia um tempo, mas estava começando em 2014 o canal de inglês, o canal de espanhol e tudo mais, enfim, mas eu ainda não vivia disso, então eu tinha que arrumar um emprego e tudo mais. Arrumei emprego fixo, porém, com o tempo, eu fui aumentando esse negócio de trabalhar online, né? Até então, nem eu e nem ele poderíamos viajar o mundo e dar a louca, porque ele tinha um emprego fixo e eu também tinha. Com o tempo, como eu disse, eu acabei conseguindo transformar todos os meus negócios, meu trabalho e tudo mais para o online. Aos poucos fui largando de trabalho
em empresa física, e beleza, só que ele continuava na empresa dele. Por sorte, o meu trabalho foi, digamos que assim, crescendo, né? Foi dando mais resultado. E eu queria que ele estivesse disponível para viajar comigo quando eu quisesse. E, enfim, a gente ficar mais juntos e tudo mais. E ele também não era tão fã mais de trabalhar onde ele trabalhava. Ele não queria mais muito trabalhar lá. Então, eu coloquei ele para trabalhar comigo, basicamente. Porque eu também já não dava conta de trabalhar sozinha nas minhas coisas. Então, a gente fez as negociações aí. E ele veio trabalhar comigo. Aí tu pensas, beleza, então vocês puderam começar a viajar o mundo, não ter mais lar, aquele negócio todo que era o teu sonho? Não, porque tem um outro porém. Ele é um cara muito enraizado, ele era bem ligado na época também à família, hoje ainda é, mas hoje ele já tá mais acostumado a ficar mais longe deles, porque mora comigo, mas na época ele ainda era mais apegado. Além disso, como eu disse, ele é enraizado, ele ama a nossa cidade, ele não tem interesse em ficar viajando, até porque a coisa que ele mais ama fazer no mundo, além de mim, eu espero, a coisa que ele mais ama são jogos de computador. E, assim, não é legal jogar em notebook, por exemplo. Eu comprei na época, quando a gente começou a fazer umas viagens e tudo mais, juntos, assim, longas, eu comprei um notebook que era meio, assim, gamer, de certa forma, que ajudaria com que ele pudesse jogar os jogos dele durante as nossas viagens. Só que não é a mesma coisa que computador. Para ele, o computador dele é a vida dele. Então, imagina se ele tiver que ficar pulando de casa em casa, de cidade em cidade, como é que ele ia fazer para levar o computador? Não tem como. Então, é uma coisa que ele não faz questão nenhuma, até porque ele não gosta muito de estresse, desse estresse louco de quem gosta de viajar e tal. Ele prefere ficar no conforto da casa dele. Então, foi uma outra coisa que eu tive que abrir mão. Ao mesmo tempo, sim, nós tivemos muitas oportunidades de viajar, né? Nós ficamos já quase 3 meses na Europa, ficamos 1 mês e meio por aí em Florianópolis, fizemos algumas viagens, né? Passeios e coisas, então já fico muito feliz, porém não temos essa coisa do nômade digital, literalmente, assim, de tipo, não ter lar fixo, é uma coisa que eu gostaria, né, até porque, ter um lar fixo é só estresse, é gasto, eu sei que viajar também é gasto, mas pelo menos você tá fazendo uma coisa que tu gostas. Digamos, se eu vou num Airbnb pra cá e pra lá, e estragou a torneira, não vou ser eu que vou ter que resolver, eu que de repente gastar com um conserto enorme de alguma coisa? Não, eu pego e troco de casa ou chamo o proprietário e ele que vai ter que resolver, sabe? Então, às vezes eu fico dividida, sabe? Tipo, eu amo o meu excelentíssimo, eu quero, Rafael, o nome dele, tá? Pra quem não sabe. Eu amo o Rafael, eu quero passar o resto da vida com ele, mas às vezes eu gostaria que ele fosse um pouquinho diferente nesse ponto, ao mesmo tempo que eu acho que a gente se equilibra, do tipo, eu trago uma coisa mais sonhadora pra vida dele, de fazer coisas diferentes, experimentar coisas, seja comida, viagem, coisas novas em geral, né, que ele era uma pessoa mais, assim, acomodada, no sentido de, tipo, nunca fez coisas tão diferentes, digamos assim. Pelo menos não que eu saiba, né? E ao mesmo tempo, ele traz uma coisa de organização, de mais pé no chão, algumas coisas assim pra minha vida. Responsabilidade. Então, a gente, de certa forma, dá uma briguinha, mas a gente se equilibra, digamos assim. E ele até brinca, às vezes, ele diz, é graças a tu ter decidido ficar comigo, né, da gente ficar junto, que tu deu certo na vida, digamos. Ele fala brincando, mas tem um fundo, assim, de verdade. Porque, digamos, se eu estivesse viajando loucamente pelo mundo e doida da vida, talvez eu não tivesse podido me dedicar tanto aos meus projetos online e, consequentemente, dar os resultados que acabaram dando, né? Também não ia conseguir gravar todos os vídeos, fazer tudo que eu tive que fazer nesse processo todo, né? Quando começaram a dar certo as coisas. Porque eu, né, viajando não é bem assim. Nem sempre tu tá num lugar que é silencioso pra gravar as coisas que tem que gravar, tem um espaço, digamos, tem que gravar vídeo com fundo branco, de repente no lugar que tu tá não tem fundo branco. São tantos detalhezinhos, sabe? Vai viver viajando, não tem como levar todos os looks e coisas que eu preciso pros meus vídeos, todos os equipamentos, então é bem complicado, ainda mais pra quem quer viajar assim sem ter tanto custo, aí tu quer pegar uma passagem meio assim, low cost, digamos. Só que daí pra isso tu tem que levar só uma mochilinha. Como é que eu vou levar uma mochilinha se eu tenho câmera, com notebook, iluminação, todos os looks, infinitas coisas? Então eu não entro nunca num que se categorizaria. Existe isso? Existe, né?
como mochileira. Nunca fui uma verdadeira mochileira, a começar porque eu nunca consegui viajar só com uma mochila. Bom, enfim, é isso. Então, por esses motivos, eu deixei, digamos, o meu sonho um pouco de lado de ser nômade digital. Por alguns lados eu achei isso bom, mas por outros eu me arrependo de algumas escolhas que eu fiz. Eu não tô falando do Rafael, eu tô falando de escolhas mesmo, assim, de tipo, gastos que eu não precisaria ter, lar fixo, sabe, coisas parceladas que eu nunca fui a favor, algumas coisas que eu mudei e que eu gostaria de voltar atrás se eu pudesse. É a vida, né? Estamos sempre aprendendo. Mas enfim, vou atualizando vocês. E aí eu posso gravar outro vídeo contando a história minha e do Rafael, contando a história de como foi o ano de 2014, que foi o mais doidão da vida. Entre milhões de outras histórias, vocês podem deixar também nos comentários sugestões. E me contem também se vocês já tiveram esse sonho, ou se já são nômades digitais, né? Ou pelo menos uma parte ou outra, de tipo, poder viajar ou de trabalhar online, né? Que é uma coisa que eu acho bem legal. Eu posso trazer mais podcasts falando disso também. Bom, se tu gostaste desse vídeo, não é vídeo, desse áudio, deixa um like aí, te inscreve no canal. E nos vemos no próximo podcast. Beijinho, tchau, tchau!